Voluntarismo e percepção equivocada da realidade. Isso é igual a tiro no pé. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou a sua inscrição no clube de membros aqui do Blog do Educador Amaral clicando no botão Seja Membro. Por enquanto, os membros estão assistindo aos vídeos primeiro, mas em breve terão acesso a conteúdos exclusivos. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde e complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp e no Telegram, seja no grupo ou de forma individual, nos grupos que você participar. Fazendo tudo isso, você ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalece a luta sua contra o fascismo à brasileira. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir o Blog do Amaral na TV Comercial, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. 28 de fevereiro, são agora 8 horas da noite, e já tem aqui alguns dias, enfim, que as redes sociais, etc., tem gerado, inclusive na imprensa, um certo debate em relação à manifestação convocada por setores dos partidos de esquerda, do PSOL, PCdoB, PT, enfim, ao menos é essa a informação que foi divulgada, de uma manifestação marcada para o dia 23 de março, que antes estava em defesa da prisão de Jair Bolsonaro, e depois mudou-se para Dia de Mobilização Nacional em Defesa da Democracia. E isso é muito arraigado de voluntarismo, devido a uma falta de percepção da realidade concreta, objetiva, de como está se dando a luta política na base social, na sociedade. Há uma certa ansiedade, um certo alvoroço em tentar dar respostas ao que não precisa ter respostas. A divulgação desse ato foi feita pelo PSOL. E na divulgação do ato, o PSOL coloca setores do PT e do PCdoB que fazem parte das frentes Brasil Popular. O PSOL faz parte da Frente Povo Sem Medo. Mas o PCdoB, que também faz parte da Frente Brasil Popular, não divulgou esse ato, tampouco o PT. Somente o PSOL encampou, puxou na frente. E logo surge, não sem razão, comparativos com as jornadas de 2013, que resultaram na ascensão do fascismo brasileiro, que legitimou inclusive o golpe na Dilma em 2016, que se desdobrou na eleição do Bolsonaro em 2019. O primeiro mote do ato foi em defesa da prisão do Bolsonaro, o que por si só é um anacronismo, está equivocada, porque não há nenhuma movimentação para anistiar Jair Bolsonaro e seu entorno golpista. Não há nenhuma movimentação do sistema de justiça brasileiro em relação a isso. O que há são parlamentares ligados ao bolsonarismo, ligados ao golpismo, que estão tentando aprovar PECs para anistiar os golpistas. O próprio Jair Bolsonaro chegou a pedir ao Poder Executivo, ao governo Lula, que proponha anistia aos golpistas, não só aquele bando maluqueiro que foi quebrar a sede dos poderes, quanto, consequentemente, a ele, evidentemente. Mas não está dada isso. Mesmo a PEC, essa coisa tramitando no Congresso Nacional, informações que tem que o próprio Arthur Lira também não quer muito isso, está meio assim, para não parecer a afronta ao Supremo, enfim. Não vai rolar. Não há nenhuma movimentação em relação a anistiar Jair Bolsonaro. Não há enquete no site do Senado, porque tem lá um projeto de lei tramitando, mas essas enquetes não valem de nada, independente do resultado que essas enquetes têm. Acontece que, sem falar que esse tipo de discurso é um discurso lavajatista, punitivista. Jair Bolsonaro, e quem acompanha aqui sabe que neste canal não se passa pano para Jair Bolsonaro, mas Jair Bolsonaro sequer é réu. Ele é investigado. A polícia sequer o indiciou, sequer apresentou seu inquérito ao Ministério Público. Tampouco o Ministério Público apresentou esse inquérito ao Poder Judiciário para que ele seja réu. Não há razão para esse tipo de coisa. E aí mudou.
agora para dia de defesa da democracia. E o equívoco está aí, porque o ato que teve de Jair Bolsonaro, da extrema-direita, em 25 de fevereiro, em São Paulo, e aí fica essa confusão de número, enfim, e aqui eu vou dizer 200 mil para ficar na média do que todo mundo está falando, exceto os bolsonaristas, porque como eu já fiz o vídeo, como eu falei no vídeo que eu comentei, eles se inflam os seus números, eu até brinquei 10 vezes mais, não sei o que, enfim. Então, aquelas 200 mil pessoas que estavam lá, elas não significam nada. Claro que dá uma foto bacana, do ponto de vista político, aquela foto de mobilização, mas não significa absolutamente nada. Isso parte muito de avaliação baseada em rede social, em internet. Aí vem o Instituto Quest, que faz uma pesquisa e diz que só 47% das pessoas sequer sabiam que aquele ato do Bolsonaro havia sido convocado. Veja, metade. Ou seja, metade da população brasileira sequer sabia que aquele ato estava sendo convocado. Então, assim, não tem razão de ser. Ou seja, todas as avaliações que se fazem sobre o ato, se o ato deixou o Bolsonaro mais forte, mais fraco, o que é que seja, é só de metade das pessoas. Ou seja, das pessoas que sabiam do ato, metade da população brasileira, 68% considera o ato grande. Ou seja, é 68% de metade da população. Metade da metade, 56%, acham que o ato foi dentro da lei. Veja, metade, 27% da metade, acham que o ato saiu dos limites legais. Não tem, ou seja, é um ato que, apesar da foto, porque estava ali, no impacto da população brasileira foi muito fraco. Ou seja, metade da metade considera que Bolsonaro saiu mais forte daquela manifestação. Ou seja, 25% da população brasileira considera que o Bolsonaro saiu mais forte daquela manifestação, saiu mais forte politicamente. Ou seja, 25% de eleitores que não se movem, que são os eleitores calcificados da extrema-direita. 25%. É isso. Não precisa essa agonia do responder. A gente também precisa ter ciência que há, sim, uma situação de que a direita, a extrema-direita, está mais mobilizada nesse momento, inclusive para aquele ato, porque a sua liderança está na iminência de ser preso. Então, isso é um fator mobilizador, como foi o fator mobilizador as semanas que antecederam o golpe na Dilma Rousseff em 2016. Como foi um fator mobilizador as semanas, os dias que antecederam a prisão do Lula. É evidente que isso gera essa mobilização, mas chamar um ato como revanchismo, como faniquito de quinta série para dar resposta, é um tiro no pé. Porque se não der uma mobilização semelhante, olha aí, estão enfraquecidos, estão aqui, estão acolá. E o mote é equivocado, prisão, aí depois muda para defesa da democracia. A esquerda precisa sim estar na rua, ela precisa sim voltar a mobilizar as pessoas, precisa fazer isso sim, mas não no mote, na motivação de fazer comparativos. Os momentos são distintos. O momento da extrema-direita é de recuo, estão acuados, suas lideranças estão na iminência de serem presas. O PL, que é o principal partido político hoje da extrema-direita, corre o risco de perder o seu registro. Convenhamos, eu entendo ser raro, mas existe. Não tem sentido. Nós temos o 1º de maio, o Dia do Trabalhador, nós temos as mobilizações em torno do Dia Internacional das Mulheres, nós temos o Abril, que é o mês da reforma agrária, que é o Abril Vermelho, nós temos nossas pautas, nossas bandeiras para mobilizar. E aí vem esse voluntarismo. Que voluntarismo com esquerdismo infantil, enfim, como diria Lenin, né, o esquerdismo é a doença infantil do comunismo, eles são praticamente adjetivos para a mesma coisa. E a percepção equivocada de que esse ato atingiu o Brasil inteiro e que a extrema-direita se fortalecida no Brasil, não está aqui as pesquisas. Metade da população não sabia sequer que o ato tinha sido convocado. Né? E aí, metade da metade acha que Bolsonaro saiu fortalecido, ou seja, 25%. São os 25% que votam com a extrema-direita, que votam com
o polo à direita da disputa política nacional. Eu já falei diversas vezes isso aqui, que esse vota de qualquer jeito. Esses acham que isso é fortalecido. Ou seja, não atingiu ninguém. O ato fez belas fotos com o Bolsonaro, mas não saiu da bolha, para usar um termo da internet. Não saiu da bolha da extrema-direita. Chamar essa manifestação por revanchismo, por faniquito de quinta série, para dizer que também tem uma bola para jogar. Enfim, é um erro crasso. Tiro no pé. E se esse ato de fato ocorrer, porque já há dúvidas se esse ato mesmo está no radar, enfim, porque só o pessoal divulgou isso. E se isso mesmo ocorrer, vem um tiro no pé, porque se não fizer fotografias tão boas quanto a que o Bolsonaro fez, eu estou falando literalmente fotografias, se não fizer fotografias tão boas, passa a impressão de que não tem esquerda, né? E não pode, essa coisa ser uma besteira, uma falácia, uma infantilidade. E quando a gente se deixa levar por má interpretação da realidade, por não entender a realidade, por achar que a vida real ela é a nossa rede social, a nossa bolha na internet, deixa a extrema-direita fazer isso. A gente vai dar sempre tiro no pé. Eles precisam se mobilizar também. Apesar de eles estarem mais mobilizados, eles precisam. Porque estão na iminência das suas lideranças irem todas para o chilindró. A gente precisa ter calma, a gente precisa ter paciência, não encarar a provocação. Eles é que estão no corner, eles é que estão acuados. Bolsonaro está pedindo anistia, falou besteira, se entregou. Toda vez que quebra a boca se entrega, está aperreado. Mas a prisão não vai acabar com a extrema-direita, pode fazer ele, persona Bolsonaro, perder os votos, deixar de ser a figura dos votos. Tende a ocorrer isso, também não quer dizer que vai. Os poucos políticos que estavam lá estavam sedentos pelos votos, pelo espólio eleitoral dele, e ponto final, acabou. Sem voluntarismo, os voluntarismos nos ferram a todos, os voluntarismos. Ele não foi um exemplo disso. Então a gente precisa ter calma, ter paciência, esperar. Não há movimentação pela anistia de Bolsonaro e que pese PECs apresentadas no Congresso, uma enquete no site do Senado, que não vale de absolutamente nada. Não há nenhuma sinalização disso. Na verdade, é o contrário. Sempre quando se fala ministro Supremo, Polícia Federal, eventualmente Ministério Público, sinalizam pela condenação. Então vamos fazer ato pelo que importa, vamos fazer ato para a melhoria da qualidade de vida, por mais salário, por garantia de direitos, para garantir que o programa eleito para a presidência da República seja o máximo possível implementado, que a gente tem um Congresso ruim nesse sentido, de aprovar todas as pautas aprovadas, eleitas, defendidas pelo então candidato Lula. Mas não é um Congresso assim, que joga contra, é um Congresso que negocia e que espreme o máximo que der. É evidente que tem pautas que não vai passar. E não passaria independente, mesmo que de repente a esquerda tivesse mais parlamentares, sabe? Se a esquerda tivesse 300, aí tá certo, é 300 pautas que quiser. É isso. Deixa o voluntarismo para as crianças de 11 e 12 anos de idade. Os adultos e as percepções equivocadas dessa realidade. Os adultos, as pessoas adultas, que estão a fim de fazer luta política de verdade, de mudar a realidade do povo através da política, não agem por voluntarismo e procuram entender a realidade concreta, para fazer análise concreta e atuar de forma concreta nesta realidade. É assim que muda a vida do povo.